Quando falamos em animais de estimação, logo pensamos nos cães e gatos, mas existem outros animais que também podem ser companheiros, como por exemplo os peixes. É isso que a gente vai descobrir hoje aqui na loja Pro Aquarista. A gente vai conversar com o Marni Campos, ele que é aquarista, e vai explicar pra gente se realmente os peixes, eles têm esse comportamento de interação, Marni. Sim, é sempre bom alinhar as expectativas, né? Não é um cão, não é um gato. Então a maneira como o peixe vai interagir é diferente. Mas sim, os peixes acabam criando laços com as pessoas que fazem o manejo, que cuidam deles, e eles interagem de forma bastante interessante. Num curto espaço de tempo, algumas espécies, como os ciclídeos, por exemplo, é muito fácil você conseguir perceber esse elo que vai sendo criado entre o criador, o aquarista, e o peixe. O Oscar, por exemplo, é um peixe muito comum, que a grande maioria dos aquaristas conhece, porque ele é bem popular, ele é brasileiro inclusive, tem outros nomes como a paiari, a caraçu, e é o peixe clássico da interação dos aquaristas quando eles estão começando. Podemos citar outras espécies, uma espécie que ela não existe na natureza, tá? O Oscar existe na natureza, você consegue pescar ali no Mato Grosso e em vários rios do Brasil. Existem espécies que não existem na natureza, tá? Elas foram criadas, elas são híbridas, elas foram desenvolvidas em cativeiro, que é, por exemplo, o Floorhorn, é um caso clássico. Se você procurar na internet, você vai ver vídeos de pessoas acariciando o peixe. Eu não vou dizer que o peixe acha gostoso o carinho, mas ele entende que aquilo é uma forma de interação e aquilo pode gerar posteriormente uma alimentação, algo nesse sentido. Um elo de confiança vai se formando. Então o Floorhorn é uma espécie muito interessante. A gente cita aqui, por exemplo, um caso selvagem, poderia falar, é porque o Floorhorn o homem desenvolveu. Não. A gente tem um caso selvagem que é o Oscar, que é da natureza, e um caso de um peixe desenvolvido pelo homem, cruzando duas espécies. Um outro peixe que faz muito sucesso aqui na loja, em termos de interação, muita gente vem aqui buscar, por exemplo, tartaruga. E a gente explica como é que é o manejo da tartaruga, tem que manter o terrário sempre limpo, é um valor de investimento um pouquinho maior, é um animal bem interessante, precisa de autorização do IBAMA, para haver a transferência para o novo titular. E a gente dá como alternativa um peixinho que chama Mudskipper. As pessoas já devem ter visto esse peixinho na internet ou em desenhos animados. É aquele peixinho que anda fora d'água, que ele vai meio que se arrastando com as patinhas, que nada mais são do que nadadeiras peitorais que se modificaram ao longo de milhares de anos para ele conseguir se deslocar fora da água. E o Mudskipper, ele é muito interessante, porque a gente já teve exemplares aqui que antes de ser vendidos, passaram algumas semanas na loja, e a gente batia o dedo numa pedrinha, ele vinha na pedrinha, pulava fora da água e ficava esperando. Parecia que ele estava sentadinho, esperando a alimentação. Os clientes ficam malucos quando eles veem isso. Falam, como assim? Um peixe fora d'água e que interage dessa maneira? E realmente o que acontece. É bem divertido e bem interessante de ver. Mesmo porque fora d'água, isso é muito inusitado, né? Porque tem toda essa questão do peixe, nossa, o peixe ele vai morrer fora d'água, mas tem essas espécies que são específicas, né? Isso, exatamente. Se a gente parar para pensar nas aulas de biologia, de ciência do colégio, nós tínhamos o elo do peixe por anfíbio. Esse peixe, vamos dizer que ele parou no meio. Então ele é um peixe que começou a sair da água e parou. Então ele respira fora d'água. Não é que ele respira o ar atmosférico como a gente, com pulmões. Mas ele tem um mecanismo que ele enche um órgão de água e com aquela água ali dentro ele consegue ficar respirando fora da água com o ar que vai sendo assimilado por esse bolsão de água. É um mecanismo, seria o escafandro ao contrário. Nós entramos com um bolsão de ar e mergulhamos. Ele faz ao contrário, ele sai da água com um bolsão de água. É bem interessante. E Marni, falando nessa questão do comportamento, né, dos peixes, é possível dizer que eles sentem a presença do tutor, por exemplo, né, do responsável da alimentação, que quando eles chegam em casa, eles conseguem perceber essa interação também do tutor? Se tem algum lugar na casa que favorece esse sentimento, como que funciona essa parte também dos cuidados que favorecem essa interação? Sim, acontece bastante, tá? Vou citar um caso muito curioso. Tinha um amigo meu que tinha um peixe, e esse peixe só a filha dele podia pôr a mão dentro da água, que é o Floorhorn que eu falei. Ele tinha um Floorhorn que só a filha dele podia pôr a mão dentro da água e passar a mão nele. Se outra pessoa fizesse isso, ele mordia. E aí a gente olhou e falou assim, mas qual que é o mistério? Deve ser o formato da pessoa. O que eu fiz? Falei pra filha dele, vai na frente do aquário, eu vou pôr o braço, como se fosse o seu braço, eu vou simular o seu braço. Na hora que eu coloquei, ele olhou pra minha imagem, parou, meio desconfiado, fez assim e me mordeu. Eu falei, não é possível. Eu acho que é porque eu tô próximo a ela. Aí eu falei, agora vai você e eu do lado.
Ela pôs a mão, ele olhou, deu aquela estranhada e deitou para ela passar a mão no corpo dele. Aquele dia eu falei, eu não consegui entender se era o formato, cheiro possivelmente eles não vão sentir, né? O olfato deles não é o mais forte, mas ele consegue identificar. E o que a gente percebe? Por exemplo, o pessoal que faz o manejo dos peixes aqui na loja, tem pessoas que ficam mais no manejo dos peixes. A tendência é que esses peixes se sintam mais à vontade quando essas pessoas tratam. Ok, se outra pessoa vier dar comida, eles vão subir. Mas eles não sobem na mesma velocidade, na mesma confiança de quando o tratador vai alimentar. Vou dar mais um exemplo, eu acho interessante dar exemplo do dia a dia. Um lago, por exemplo. Lagos que a gente faz manutenção de lagos de clientes e aí tem as carpas. O cliente passa e as carpas acompanham, vê aquela névoa de carpa. A gente chega, você vê que elas ficam meio desconfiadas, elas vão pra lá, vão pra cá, depois elas vão ganhando confiança. Mas elas imediatamente identificam quem que é a pessoa que ela tem o laço de confiança estabelecido. Então, realmente, a gente pode dizer que eles têm esse dom de reconhecer aí o seu tutor. Isso é comprovado cientificamente? Como que a gente pode falar sobre esse comportamento? Eu não sei se é comprovado cientificamente, mas o que a gente pode dizer é que são evidências, né? Nós vivenciamos no dia a dia, um cientista vai vivenciar, um tratador, seja num zoológico, num aquário público, seja o próprio aquarista na sua casa, ele consegue atestar esse comportamento. Qualquer aquarista que você conversar, que já teve um ciclídeo, por exemplo, que é uma família de peixes, entre esses que eu citei, tirando o mudskipper, todos são ciclídeos. O Flohorn, o Oscar, ele vai falar, eu gosto de ciclídeos porque eu gosto da maior interação que eles têm comigo. Então, eu acho que é mais do que provado. A literatura, de certa forma, até menciona que os ciclídeos acabam tendo uma interação um pouco maior que outras famílias, sejam caracídeos, poecilídeos e por aí vai. E assim, quando a gente fala, né, sobre animais de estimação, né, muita gente prefere ter um aquário, né? Falando de água doce, eles são de água doce, tem alguns outros mais comuns aqui, de mais fácil acesso, que também essa pessoa consegue ter essa interação, Marne? Tá. Em peixe, esses que eu citei são de água doce, tá? Em água salgada, eu conheço casos também de interação. Eu acho que não é tão evidente, porque como a água doce ela é mais popular, você acaba tendo mais casos. Então assim, vamos por cada 100 pessoas que tem Oscar, 2 a 3 pessoas acabam tendo um peixe marinho que interage. Mas, por exemplo, o palhacinho, o Nemo, a gente tem um casal ali. É muito interessante a interação deles. A gente vai andando, eles vão acompanhando, aí eles desovam quase todo mês. Quando eles estão com o filhotinho, você vê que eles ficam mais introvertidos e mais agressivos. Então, mesmo a pessoa que trata, eles relutam um pouco para aceitar a proximidade. Então, na água salgada também acaba acontecendo igual a água doce. Então a gente pode dizer, para concluir então, que sim, os peixes eles podem ser uns bons companheiros também. Sim, com certeza podem ser ótimos companheiros. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes o pessoal vem aqui e fala, eu queria um pet, um bichinho, um companheiro para o meu filho, para minha filha, mas ele tem alergia de pelo, de animais, ou então a gente mora em apartamento, não pode fazer barulho. Eu falo, você tá no lugar perfeito. O peixe, nesse sentido, ele vai gerar uma interação, talvez não tão natural pra gente, porque a gente cresce vendo o cachorrinho brincar com o bebê, o gatinho passar na perna de uma pessoa. A gente não cresce vendo o peixe fazer isso, então não é natural pra gente. Mas eu falo, em pouco tempo você vai ver ele desenvolver esse relacionamento com o animal e você não vai ter o ônus para algumas pessoas, que é pelo, defecar fora do espaço, porque o peixe não tem como defecar fora do aquário. Então, defecar fora do espaço, fazer barulho, o peixe também não emite som. Então é bem interessante, eu acho que é uma possibilidade bem legal para a maioria das crianças. E para o outro lado também, né, reforçando a importância também dessa manutenção, da limpeza e dos cuidados diários, né, Marne? Isso. Às vezes alguém vem aqui e fala assim, aquário dá trabalho? Eu sempre falo o seguinte, pensa num carro. O carro dá trabalho quando você não troca o óleo na época certa, você não troca o líquido de arrefecimento, né, o vulgo água, na época certa, e você não faz um alinhamento quando você troca o pneu. O aquário é a mesma coisa. Se você fizer a manutenção periódica, e é muito simples. Em geral, a grosso modo, a maioria dos aquários, você vai trocar 20% da água uma vez por semana. Pensa no rio. O rio está sempre renovando. Então você tem que proporcionar essa renovação para que o excesso de alguns elementos saia e entre uma água nova para ser diluído ali. Então, se você fizer essa manutenção dos 20% uma vez por semana, alimentar com uma ração de qualidade, isso é muito importante. Às vezes o pessoal quer economizar um pouco na ração, mas é um gasto de centavos por dia. Um potinho de 20 gramas dura meses, dependendo do tamanho do aquário. Então usar uma ração de qualidade no peixe absorva a grande maioria do que está ali.
e acabe evacuando menos, sujando menos a água, soltando menos poluentes na água. Manter um sistema de filtragem interessante. Anos atrás, a gente falava em filtragem de aquário, vamos falar dinheiro de hoje, por menos R$300 você não colocava um filtrinho no seu aquário. E era inviável. O cara falava, eu compro um aquário por R$50, um vidro, e eu vou gastar 300 para colocar um filtro? Ah, então não dá. Hoje você encontra filtrinhos de menos de R$50. Então, é outro ponto muito importante. Um sistema de filtragem eficiente e devidamente adequado para o que você quer fazer. Perfeitamente. Então é importante, né, o pessoal prestar atenção nessa questão da limpeza, da manutenção, dependendo também do espaço, né, que vai ficar esse aquário. E só reforçando, então, que é muito importante ter esses cuidados, e o que a gente vai passar aqui para o público é que vale a pena ter um companheiro desse, né? Com certeza vale. É complicado eu falar porque eu tenho loja, né? Então eu tô vendendo o meu peixe, mas com certeza vale. Eu arrisco alguém que teve aquário falar, não foi legal, não sei o quê. Os poucos casos que eu vejo é que normalmente a pessoa compra e ela tenta meio que ser totalmente autodidata. E ela vai cometer alguns errinhos. Existem duas formas de você aprender. Ou você procura uma loja, alguém que conhece e vai te instruir, ou você vai errar para aprender. Então ela optou por esse caminho. E às vezes ela fica com uma sensação ruim. Mas te garanto, se você escolher uma loja, seja pro aquarista, seja qualquer concorrente, não tem problema. Você tem que ser bem amparado e você vai ser feliz no que você está fazendo. Você vai ter uma grande satisfação no teu hobby, né?